Preparem-se para conhecer algumas das histórias de fantasmas mais assustadoras de todos os tempos. Desde hotéis imponentes a castelos antigos, vamos mergulhar no mundo do paranormal e explorar os contos arrepiantes que assombram esses lugares históricos. Aninhado nas montanhas do Colorado, o Hotel Stanley é mais do que um hotel. É um portal para o desconhecido, um lugar onde o passado e o presente se encontram de maneira inquietante. Dizem que Stephen King encontrou inspiração para o Iluminado dentro dessas paredes, e depois de ouvir essas histórias, você entenderá o porquê. Cada canto do hotel parece sussurrar segredos antigos, histórias de tempos passados que ainda assombram o presente. Hóspedes relatam ter visto vultos fantasmagóricos e o som de um piano sendo tocado em um salão vazio. As sombras dançam nas paredes e o ar parece carregado de uma energia inexplicável. O próprio fundador, F.O. Stanley, parece relutante em deixar sua amada propriedade. Sua presença é sentida em cada corredor, como se ele ainda estivesse cuidando do hotel. E então a sua esposa, Flora, cujo amor pela música transcende o véu da morte, com seu piano ainda ecoando pelos corredores. A melodia fantasmagórica é um lembrete constante de que o passado nunca está realmente distante. As paredes do Hospital Waverly Hills, no estado americano do Kentucky, guardam segredos obscuros, histórias de sofrimento e desespero. Este antigo sanatório, outrora um farol de esperança para os aflitos pela tuberculose, agora é considerado um dos lugares mais assombrados da América. Mas é o quinto andar, e especificamente o quarto 502, que realmente arrepia a espinha. Dizem que uma enfermeira, consumida pela culpa e pelo desespero, tirou a própria vida neste cômodo, sua presença ainda pairando no ar. Capítulo 3. A Fazenda Bell. Terror e tormento na terra do tio Sam. A Fazenda Bell, no Tennessee, se tornou sinônimo de atividade paranormal, uma história assustadora de uma família aterrorizada por uma entidade invisível. A fazenda, com seu passado sombrio, é um dos locais mais assombrados da América. Imagine isso: o sol se pondo, sombras longas e escuras se estendendo pelo chão, criando um cenário de puro terror. E então, você ouve um leve arranhão na parede, um sussurro indistinto, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar do além. Uma risada fraca que faz sua espinha gelar. O som ecoa pela casa, aumentando a sensação de medo e desespero. Rumores dizem que era o espírito vingativo de uma bruxa, buscando vingança por um erro percebido. A lenda da bruxa da Fazenda Bell é contada há gerações. A história da Fazenda Bell é um conto de advertência arrepiante, uma narrativa que mistura medo e mistério. Um lembrete de que, às vezes, os vivos e os mortos colidem das maneiras mais aterrorizantes. E quando isso acontece, as consequências podem ser verdadeiramente assustadoras. Capítulo 4. O Castelo de Glamis. Segredos e tristeza de uma dama de cinza. O Castelo de Glamis, na Escócia, é um lugar impregnado de história e lenda, onde cada pedra parece sussurrar segredos antigos. É um lugar onde os espíritos inquietos ainda vagam pelos salões, ecoando os lamentos do passado. Dizem que ela é o espírito de Lady Janet Douglas, uma nobre injustamente acusada de bruxaria e queimada na fogueira no século XVI. Sua história é uma das mais trágicas. Sua tragédia ressoa pelos tempos, como um eco sombrio que nunca se apaga. Manifestando-se como uma figura fantasmagórica em um vestido cinza esvoaçante, ela é um lembrete constante. Qualquer que seja a verdade, a história da Dama de Cinza é um lembrete assustador de que alguns pecados nunca são esquecidos e alguns espíritos nunca encontram descanso, vagando eternamente pelos corredores do castelo. Na década de 70,
Uma casa nos arredores de Londres virou notícia no mundo inteiro. Era uma época em que histórias de fantasmas e fenômenos paranormais começavam a ganhar destaque na mídia. Era a casa da família Hodgson, que começou a vivenciar coisas que ninguém conseguia explicar. A mãe, Peggy, e seus 4 filhos estavam aterrorizados. Móveis se moviam sozinhos, como se tivessem vida própria. Cadeiras deslizavam pelo chão e objetos voavam pelos ares sem qualquer explicação lógica. Batidas estranhas ecoavam pelas paredes e vozes perturbadoras pareciam vir do nada. Era como se a casa estivesse viva, comunicando-se de maneiras assustadoras. Janet, a filha mais nova, parecia ser o alvo principal. Ela era frequentemente encontrada em estados de transe, falando com vozes que não eram dela. Era como se alguma força invisível estivesse brincando com a família, movendo objetos e causando pânico constante. Investigadores do paranormal foram chamados, e o caso ganhou fama quando a imprensa local começou a publicar tudo. Especialistas de todo o mundo vieram para tentar entender o fenômeno. Fotos de Janet levitando no ar, gravações de vozes estranhas. Tudo isso foi documentado e analisado, mas sem conclusões definitivas. Enfield virou sinônimo de terror. A pequena cidade ficou marcada para sempre por esses eventos inexplicáveis. E o mais assustador, até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu lá. O mistério permanece, intrigando e assustando gerações. Essas histórias são apenas alguns dos mistérios sobrenaturais que desafiam a lógica e despertam nossa curiosidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos que adoram histórias de fantasmas e comente qual delas foi a mais assustadora para você. Até a próxima, e cuidado com o que se esconde nas sombras.